para a pessoa iniciar no jiu-jitsu, uma pessoa leiga, ela vai ter que quebrar duas barreiras. Se você tem um clima e um ambiente tranquilo, com coisas, com regras específicas, né, para a prática, cabe só a você, né, escolher se você vai lesionar. Eu tenho duas lesões nos ombros, uma em cada ombro. Nenhuma delas, duas cirurgias, nenhuma delas foi no jiu-jitsu. Você também trabalha como personal trainer, o pessoal deve te perguntar isso aí. Você é a favor do uso de anabolizante? Apoio Biobike Uberaba. Movimente sua vida. Olá galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uberaba em Movimento. Eu sou Leonardo Rosa, estou chegando com mais um vídeo e é para o nosso quadro de entrevistas. Hoje o bate-papo é com um profissional de educação física, professor Rafael Pinheiro. Rafael, prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo. Ô Léo, desculpa a liberdade, mas obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade da participação. Tá? Acompanho o trabalho, recebo as notificações, sempre estou antenado nas entrevistas dos meninos, dos parceiros de profissão, né? E parabéns, né? E obrigado pelo convite. Muito obrigado. Para a gente começar, sei que hoje seu carro-chefe é o jiu-jitsu, né? Mas na infância e na adolescência, sempre foi nas artes marciais ou se foi a outros esportes? Quando eu ainda criança, né, na época a gente não tinha tanto suporte, né, as condições da medicina na época não eram como é hoje, né? Então eu sou hiperativo, né? Eu tenho hiperatividade e eu tinha muita dificuldade em concentração, né? E assim, para falar de início, de início esportivo, acho que todo mundo, bom brasileiro começa com futebol. Né? E a gente sempre tem aquela expectativa de jogar na frente. E eu sempre brinquei, né? Você começa jogando no ataque, aí você não dá certo, passa para o meio campo, do meio campo você vai para zagueiro, do zagueiro você joga de goleiro, aí depois do gol você compra o kimono. Mas eu sempre costumo brincar com os meus alunos assim, mas eu sempre pratiquei esporte coletivo, tentei praticar esporte coletivo. Por algum período até me dei bem no futebol de salão, né, mas foi uma coisa muito amadora, bem coisa de criança, adolescente. Né, nos meus 13 aos 15 anos, depois que eu vi que não era a minha praia, eu tive um hiato aí, sem prática esportiva, conheci o judô, e no judô eu tive a minha primeira lesão no ombro. Meu ombro deslocou, porque o judô, apesar de ser um esporte, no meu ponto de vista, lindo de ver, né? Ele, tá, eu respeito demais, foi pra mim isso, tá? Foi o que aconteceu comigo. Ele é muito traumático pro corpo, porque você treina muita queda, muita repetição, né? E às vezes, eu não tenho tanta flexibilidade assim, né? E quando eu lesionei o meu ombro, eu traumatizei. Né? E eu tenho um grande amigo meu, que ele, nesse meio do caminho nosso, da nossa prática no judô, ele se encantou com aquela fama de bad boy na época, né? Foi no final da década de 90, do jiu-jitsu, e eu, na contramão, era muito resistente. Né? Eu abominava aquilo, abomino ainda, né? Mas falando da época. E eu machucado, ele sempre falando, me dá uma chance, vamos fazer uma aula só, vamos lá, você já está machucado, cara, vamos lá, você vai treinar queda de novo, lá já começa no chão e aquele negócio todo. Aí teve um dia que eu já estava engordando demais, né? Eu estava com 19, 20 anos, né? Falei, tá, vamos lá um dia. Só que foi na minha transição de cidade, né? Eu sou do sul de Minas, São Sebastião do Paraíso, fiz essa primeira aula lá e tive que vir embora. Quando eu cheguei aqui, eu muito sozinho, né? Meus pais vieram antes de mim, né? E quando eu cheguei muito sozinho, a vizinha da frente, que morava na frente da casa dos meus pais, treinava jiu-jitsu em um local aqui em Uberaba. Eu aproximei pela vizinhança, meus irmãos já conheciam os vizinhos, acabei conhecendo esse garoto, chama Bruno, né? E ele me levou para treinar aqui em Uberaba e desde então seguimos forte. Não largou jiu-jitsu mais? Não. E aí foi nessa paixão pelo jiu-jitsu que surgiu a intenção de fazer educação física? Não? É uma história bem engraçada. Hoje ela é engraçada, né? Eu comecei a fazer direito.
E o meu pai era totalmente contra eu praticar jiu-jitsu, exatamente por todos esses motivos, né? E direito nunca foi a minha praia, né? Eu era desgostoso com tudo aquilo, com tudo que envolvia essa parte, né? E aí, teve um dia que eu cheguei para minha mãe me dava kimono escondido para poder treinar, comprava kimono escondido. E aí, um dia, eu cheguei para ela, falei, não dou conta, chorando, cheguei chorando em casa, fiz estágio no fórum, na vara criminal, e eu cheguei chorando em casa, na verdade era uma vara era mesclada, né? Uma vara criminal, e eu recebi algumas coisas, umas condenações de parte familiar, né? Direito de família. E aí, cheguei em casa chorando, minha mãe não dou conta, não dou conta, não dou conta, e meu pai sempre bateu muito na tecla de que a única coisa que ele exigia dos filhos era um diploma, né? E eu já queria fazer educação física, mas ele também muito resistente em educação física, isso há 2004, né? Nós não tínhamos esse know-how que nós temos hoje, né? A nossa profissão ainda estava em construção, né? E foi uma batalha. Aí ele falou que eu precisava ter uma formação, falei que eu queria fazer educação física, nós tivemos uma discussão pesada, né? Mas agradeço hoje por essa discussão, porque foi essa discussão que me fez quem eu sou hoje, né? E aí eu fui conhecer o curso de educação física. Fui pedir para ter uma conversa com a diretora do curso, na Uniub. Foi no primeiro ano que separou a licenciatura, que era a licenciatura plena, né? Licenciatura do bacharel. Eu entrei na educação física por conta do jiu-jitsu, né? E ela falou, se você está entrando por esse motivo, você está vindo no lugar errado. Eu falei, pô, a segunda pessoa que fala isso, cara, agora eu vou fazer. Mas eu entrei, respondendo o que você tinha me perguntado, eu entrei por causa do jiu-jitsu, e no meio do curso eu me encantei na mesma proporção do jiu-jitsu pela área de personal de musculação, né? Atuei durante 12 anos na musculação e com jiu-jitsu, né, treinando jiu-jitsu, e eu ajudava a dar aula de jiu-jitsu desde a minha faixa azul, né? E atuei 12 anos na sala de musculação, e há 4 anos eu divido minha vida profissional entre dar aula de jiu-jitsu, porque hoje eu tenho a minha turma, né, minha equipe, né, e personal. Sim. Então hoje você atua como personal trainer e no jiu-jitsu como professor. Professor mesmo? Professor de jiu-jitsu, né? Mas chegou a trabalhar em outras áreas também? Não. Só nessas áreas mesmo? Eu tentei uma época, teve uma parceira nossa, uma colega de profissão, que insistiu bastante pelo meu perfil muito explosivo, né, assim, e eu tenho a voz mais grossa, né, mais grave, né, insistiu para eu dar aula de bike, e eu tentei, mas não foi. Não. Tá. Então, você tem seu espaço, né, a gente chama de escola, né, escola ou academia. Hoje a gente, então, na verdade, assim, acaba sendo a mesma coisa, né, mas eu prefiro tratar como o nome de escola para não assustar, né? Você falar um leigo, né, escutar academia de jiu-jitsu, ele já cria aquela barreira, né? Na verdade, ele vai ter, para a pessoa iniciar no jiu-jitsu, uma pessoa leiga, ela vai ter que quebrar 2 barreiras, né? Uma, que é de entrar num lugar que existe toda uma mística, né? Que é só luta e casca grossa, né? E, na verdade, o jiu-jitsu é para todo mundo, cara, né? Ele é uma arte marcial, eu sou suspeito para falar, mas para mim ela o próprio nome fala, arte suave, né? Então, eu prefiro tratar, para não fugir tanto, né? Eu prefiro tratar como escola, porque uma barreira é quebrada. Sim. Né? Eu acho que fica mais ameno o nome para uma pessoa chegar até, não a mim, né, mas ao espaço para a prática. Para reduzir um preconceito, exato, né? Ainda tem, todas as artes marciais tem, acho que cada vez reduz mais, graças a Deus, mas ainda tem um pouquinho ainda. Você falou da questão da lesão que você teve ainda no judô, né? Eu lembrei de uma entrevista que a gente fez recente com o Dr. Zé Martins, e no mestrado dele foi inclusive na área do jiu-jitsu, acho que você participou, né? Você colaborou, né? Me fala dessas questões de lesão também, você é atleta também, e já vou entrar nessa questão de ser atleta também, que tem títulos a nível mundial aí, né, que eu fiquei sabendo. Primeiro vamos falar da questão de lesão. No jiu-jitsu ela também é muito presente, né?
como qualquer outro esporte. Sem dúvida. Né? Eu acho que assim, o ambiente faz o local da prática esportiva. Né? Eu tento criar, nós lá na academia, né? Eu acho que falar eu é muito, até uma forma errada, porque nós somos uma família lá. Né? Nós tentamos criar um ambiente mais tranquilo, não que a gente não treine duro, né? Porque eu acho que os resultados, não os meus, mas de todos, né? E do nosso conjunto, eles falam por si. Né? Não que não existam, elas existem, né? Mas eu bato na tecla que a arte é muito suave. Né? Se você tem um clima e um ambiente tranquilo, com coisas, com regras específicas, né? Para a prática, cabe só a você, né? Escolher se você vai lesionar, machucar, né? Lesionar, né? Ou se você vai machucar, porque assim, o machucar que eu digo é assim, sempre vai haver um dedo torcido, um dedo quebrado, isso é normal, porque a gente trabalha com pegada, tração de mão, né? Mas, graças a Deus, em 4 anos de equipe eu não tive nenhuma lesão em nenhum aluno, sabe? Mas não estou falando que não acontece. Não pode acontecer, que amanhã não vai ter alguma, né? Exatamente. É como você começou a resposta aí, dizendo, ela existe em todos os esportes, né? Minha área mais de natação, existe lesão no natação, né? Que não tem nem contato físico, né? É lógico que ela está presente. Mas aí entra num assunto que a gente já tocou aqui algumas vezes, que é você buscar a orientação de um profissional que conhece, de fato, aquele esporte específico que você quer fazer. Né? Aí você aprende a fazer os movimentos corretos. Eu não tenho experiência no jiu-jitsu, né? Vou citar aqui mas algum movimento correto até de aprender, vamos dizer, às vezes já tem um contato no chão, mas aprender a cair, aprender a se livrar do adversário. Isso, quando você procura um profissional específico da área, o seu risco de lesão diminui bastante, eu tenho certeza disso. Só para complementar, né, eu tenho 2 cirurgias. Você falou da minha lesão no ombro do judô, foi uma luxação, na verdade. Né? Eu tenho 2 lesões no ombro, uma em cada ombro. Nenhuma delas, 2 cirurgias, nenhuma delas foi no jiu-jitsu. Né? Eu já tive, igual eu falei, já tive torção, já quebrei dedo, né? Já tive torção de joelho, né? Torção de pé, mas nada que me impedisse de praticar. Né? Então, aí tocando no assunto que você mencionou, né? Lá na escola a gente tem turmas específicas. Nós temos uma turma, a gente tem a turma infantil, né? Que é as crianças. Nós temos a turma de iniciante, que são as pessoas que nunca praticaram, né? Elas têm toda a metodologia nossa, que a nossa equipe, né? A nossa equipe não é só a RPJJ, né? Eu sou filiado ao Hugo, né? HVJJ lá de Araxá. Então nós temos uma metodologia que foi desenvolvida entre o Hugo, né? E eu, para a gente não ter tanta evasão de alunos, e sim a gente ter mais recepção. Né? E a partir de determinado momento da turma de iniciante, aquele indivíduo ele pode migrar para a turma intermediária e ou avançada. Sim. Entendeu? Então, e se ele tiver o interesse de persistir, né, de evoluir na questão até de competições. Exato. E tal, e entrando nas competições aí, você é um atleta também do jiu-jitsu, né? Compete em alto nível aí. Fala um pouquinho pra gente como que é essa experiência como atleta e como que é conciliar ser um profissional, o trabalho, né, profissional com ser atleta. Assim, eu particularmente, né, eu não me considero um atleta, né, porque eu sou um profissional da área, né, eu trabalho com jiu-jitsu, sou personal, e eu não consigo treinar em tempo integral para ser um profissional. Né? E eu já tenho 39 anos também. Né? Sou um pai de família, né? Mas é o meu hobby profissional. Né? Antes de tudo, tá, que aconteceu agora, da gente ter que parar e tal, né? Até o ano passado eu participava numa média de 1 a 2 eventos por mês. Né? E eu tento sempre conciliar, que foi o que você perguntou, meu trabalho, as aulas, né?
com preparação física, porque eu acho, isso é uma opinião minha também, eu acho que um bom profissional da área, ele é o que ele vende, e ele vende o que ele é, né? Então, eu acho que a gente precisa, além de eu precisar do meu físico, né, a gente precisa passar uma confiança para os nossos alunos. Eu falo até tanto do jiu-jitsu quanto para o aluno de personal. Eu preciso ter a propriedade e o entendimento de passar isso para os alunos, né? E a competição, ela é o meu hobby profissional, né? Que é o meu... Eu tenho o apoio de uma pessoa que é especial na minha vida, que é minha esposa, né, da minha família, né? E eu tento, uma vez por mês, estar sempre competindo. Bem, títulos aí, ganhou bastante já? Um pouco. Né? Hoje nós temos a maior federação, né, organização do jiu-jitsu, né, mundial, que elas são ligadas, que é a IBJJF, né, que é a International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, né, que é uma extensão da CBJJ, que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Né? Essas duas são as maiores entidades do mundo do jiu-jitsu. Né? Nessa entidade eu tenho três ouros, né, de circuitos do circuito nacional, né, e algumas pratas e algumas outras boas de bronze, né? E tem uma outra confederação, que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, né? Nessa confederação eu tenho 2 mundiais, né? Tenho um brasileiro e algumas outras medalhas, né? A federação que eu mencionei mais cedo com você, que é a FBMMA, né? O nome não faz alusão, né? Ela é de jiu-jitsu, né? Eu tenho bons títulos dessa federação, né? E campeonatos regionais, que eu sempre levo os alunos e eu aproveito, né, para participar, porque chegar lá e só olhar é difícil. Pois né? é. E eventos fechados, que hoje tem sido uma tendência, né? Fazendo uma alusão para quem está vendo, mais ou menos o evento de jiu-jitsu de luta casada é como se fosse o UFC. Né? Você vai para fazer uma super luta só, uma luta só. Tenho algumas participações em alguns eventos, com um saldo bem positivo de vitórias. Né? Hoje eu estou com 4 vitórias e 1 derrota nesse formato de evento. Né? Eu tenho 2 títulos da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, que eu mencionei, né, que é uma outra entidade, que são 2 mundiais. Né? A CBJJ ela é maior do que a CBJJI, mas eu carrego esses 2 títulos com muito carinho, porque o primeiro deles foi em 2017. Foi um título onde a equipe estava começando, minha carreira solo, né, que eu estava iniciando, foi um ano de muita provação. Né? O segundo título mundial foi o ano passado, onde eu vinha de oscilação, porque nós abrimos a escola e eu não estava conseguindo conciliar a minha parte mental do que eu gosto de fazer e do que eu tinha que fazer. Né? Que eu tinha que trabalhar, estar à frente da turma da escola, mas eu não queria abrir mão da competição. Então eu oscilei muito no primeiro semestre do ano passado. Né? Repito, não são os maiores títulos, porque aqui em Uberaba mesmo tem vários outros atletas que têm maiores, mas são títulos que os praticantes de jiu-jitsu de Uberaba sempre correram atrás e eu consegui. Então eu tenho muito carinho por esses títulos. Eles podem não ser os maiores, mas eles estão no meu coração. Muito bom. Como a gente já entrou aqui algumas vezes, o doping existe em todos os esportes. Todos os esportes. No jiu-jitsu não é diferente. E você também trabalha como personal trainer, o pessoal deve te perguntar isso aí. Você é a favor do uso de anabolizante? É um assunto muito controverso. Né? Do jeito que você me fez a pergunta, eu sou contra. Né? Mas eu também não posso dizer que eu sou a favor, porque nós não podemos dizer que a gente é a favor, porque nós somos formadores de opiniões. Né? Porém, eu acho que existem casos e casos. Da mesma forma com que uma mulher, quando ela atinge uma certa idade e ela faz reposições hormonais, né, eu não tenho alunos dessa forma, bom, pelo menos não que eu saiba, né, mas eu acho que existe uma mística, né, um mito muito grande sobre o homem fazer esse tipo de tratamento.
né? E isso ficou muito nítido em vários lutadores de MMA, né? Mas eu acho que existe um mito com relação a isso, né? Mas eu sou contra o uso de anabolizante. Pessoal, o papo tá ficando muito bacana, mas se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e curte o vídeo agora, porque senão eu vou parar a entrevista agora, não vou nem publicar ela toda. Aí curtiu e se inscreveu, vamos dar sequência. Vamos lá. Chegou esse momento de pandemia, mudou a vida de todo mundo. E o que você projeta, o que já tem de concreto de mudança na área do jiu-jitsu aí? Então, a mudança vai ser total, né? Porque, mas no momento em que nós vamos ter que todo mundo vai ter que se reinventar, né? E o jiu-jitsu é um esporte de extremo contato, né? Isso eu estou falando das aulas, né? Então, não tem como existir a prática de um esporte de contato sem o contato. Apesar do jiu-jitsu ser um esporte individual, eu costumo dizer que é o esporte mais coletivo que tem, porque se eu não tiver outra pessoa, não tem treino. Porém, hoje nós estamos tendo a oportunidade, todos, tá? Não estou falando só da escola, não estou falando nem eu como professor, estou falando exatamente dos leigos, que sempre tiveram medo, mas tiveram vontade, né? O momento de iniciar é agora, porque nós estamos com o nosso tatame todo demarcado, né? E os treinos estão sendo individuais, e para um treino de jiu-jitsu chegar o mais próximo do que seja o jiu-jitsu, né? A gente tem feito o básico, né? Os fundamentos básicos do jiu-jitsu, e aí a gente parte para o casamento desses fundamentos básicos, né? E a aula fica bem dinâmica, né? Tem sido uma experiência com relação às aulas, né? Bem diferente, né? Por que não dizer interessante, né? Porque a gente que é graduado, a gente acaba deixando muita coisa fundamental para trás, já que a gente já aprendeu, né? A gente está tendo a oportunidade, pelo menos eu estou tendo a oportunidade de aprimorar muito isso. Até o jeito de eu ministrar as aulas, né? De ter mais paciência, porque de levar a aula, porque antes eu podia tocar na pessoa, né? Para ensinar a correção do pé, da mão, da pegada, né? Hoje eu preciso passar esse movimento com muita tranquilidade, com muita paciência, né? Para que aquele indivíduo execute da melhor forma possível e correta, né? Essa é a minha perspectiva das aulas. Assim, eu acho que a progressão, igual você falou, né? A progressão das aulas, eu imagino que ela seja assim. Hoje nós estamos em treinos individuais, né? Para que a gente tenha o mínimo de controle, né? As turmas de um próximo passo, elas se fecham, né? Em duplas. E isso não estou querendo dizer que vai ter combate nem nada, em treinos específicos em duplas, né? E para que se aconteça, Deus o livre guarde, acontecer qualquer coisa, a gente possa identificar a dupla, né? Uma vez fechada a dupla, eu e você fechamos, formamos uma dupla. Eu só posso treinar com você. A partir do momento dia da semana que você não pode ir, automaticamente eu estou fora do treino também. E essa é uma forma também bem interessante de harmonizar, né? De sintonizar a turma, né? E aí vamos progressivamente até as coisas chegarem perto de uma normalidade. Sim, é difícil projetar muito longe, porque cada semana é uma novidade, exato, né? Exato. É uma doença, é um vírus novo, que cada dia nos surpreende aí. Com relação às competições, só para complementar, né, em alguns determinados locais já está havendo esse formato que eu te disse, né, das lutas casadas, onde há testagem dos atletas pré, né, um dia antes, no dia, né, tem o evento, sem público, óbvio, né, apenas com o pessoal necessário e sempre sendo transmitido o evento, né. Já está tendo esses eventos, né. Eu estaria com uma luta marcada para esse formato agora no mês de setembro, né, por coisas, como é que eu vou dizer, por decretos, né. Ele foi prorrogado para o mês que vem, né. Se fosse esse mês também eu ia sem treinar, ia só na cara e na coragem para cumprir o contrato mesmo, né. E em alguns estados, já aqui do Brasil, já tem evento marcado aberto. Tá? Em São Paulo já tem, se não me engano, 3 eventos abertos. Como eles vão fazer, eu não sei. Mas já está aberta até a inscrição. Bacana. Rafael, um ídolo
no esporte ou na vida? Hein? Um ídolo, eu acho essa pergunta tão difícil de responder, porque a pessoa, para ela se tornar ídolo, ela precisa ser tão coerente com a atitude, com as palavras e com o pensamento, sabe? Se você, essa pergunta assim, num âmbito esportivo, né, eu posso dizer que eu acho que é unanimidade para a nossa geração, né, que é o Ayrton Senna. Ayrton Senna, fera. Mas foi como eu te disse, né, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, né, apenas profissionalmente, né, nesse âmbito geral. Num âmbito pessoal, cara, é até difícil falar, né, mas o meu ídolo é o meu avô, foi o meu avô Júlio. Eu perdi há 2 anos. Ele me ensinou tudo que eu sou hoje, né? Ele me ensinou valores que eu desconheço, eu desconheço que outras pessoas já tentaram me falar, e ele só não me disse, né? Ele me mostrou. Né? Para mim, os meus 2 ídolos nessa parte esportiva ficou aí no meu lado pessoal, meu avô e meu pai. Na profissão, no que você exerce como professor no jiu-jitsu e também como personal trainer, na área de educação física de uma forma geral, algumas referências em alguns cursos que você fez, enfim, algumas referências aí? Léo, minhas referências. Dentro do jiu-jitsu, eu tenho 2 pessoas que eu tenho como extrema referência, né, que é o Hugo, que eu já mencionei aqui, né, Hugo Velasco, ele é de Araxá, né, ele é meu professor, e ele para mim é uma referência. E outra pessoa que é uma referência para mim, dentro do jiu-jitsu, é um amigo que eu tenho aqui dentro de Uberaba. A gente tem academia separada, mas ele é para mim uma pessoa excepcional, um esportista excepcional, que é o Holmes. Né? E as referências minhas referências profissionais, né, da área de personal, eu tenho que as pessoas são as que eu posso aprender com elas pessoalmente. E eu também carrego 2 com muito carinho. Né? Uma é quem me deu a oportunidade de ter o que eu tenho hoje, de ser, né, de estar onde eu estou hoje, que é o Léo, você teve ele aqui, é o Leonardo. Sim, a gente conversou com ele aí. Você teve ele aqui, ele para mim ele é disparado uma referência. Né? E o meu padrinho de profissão, que é o Juliano Costa. Ele para mim também, o que eu sei de atendimento, o que eu aprendi de sala de musculação, o que eu aprendi como personal, eu devo a ele. Né? Então, são as 2 pessoas que eu tenho como referência profissional e que estão ao meu alcance, que eu pude aprender com essas pessoas. Muito bom. Rafael, vou te agradecendo demais a presença aqui. Foi um prazer recebê-lo, a gente já tem assunto para outras ocasiões aí. Não vai faltar oportunidade, eu tenho certeza disso. Tá? Mas muito obrigado pela presença. Eu que te agradeço, Léo. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade. Você está fazendo um trabalho diferente em Uberaba, que merece todo o reconhecimento, né? Que para mim é um prazer, uma honra, por que não dizer, né? E estar podendo participar desse projeto seu. Projeto, eu acho que imagino que não, que já é realidade. Né? Está no início, mas... Tudo a gente começa, a gente é faixa branca em tudo na vida. Isso aí. Então, muito obrigado. Daqui a um tempo você já é um faixa preta e para mim é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Como é que é? Valeu, galera. Galera, se você gostou do vídeo, já curtiu, já se inscreveu, um grande abraço e até o próximo vídeo.